estado perde por ano 10 bilhões de reais com sonegação de impostos no setor de combustível. 40% dos moradores de comunidades querem a oportunidade de um negócio. E presidente da Comissão de Segurança da Alerj pede revisão de processos de expulsão de militares. O Jornal da Alerj está no ar. Boa noite. O presidente da Comissão de Segurança da Alerj, deputado delegado Carlos Augusto, vai solicitar ao governador que alguns processos administrativos de policiais militares expulsos da corporação sejam revistos e revogados em caso de irregularidades. Uma das principais reclamações dos policiais militares que compareceram à audiência da Comissão de Segurança Pública nesta quinta-feira é a diferença dos processos administrativos para a exclusão de agentes dentro da própria corporação. Enquanto os oficiais da PM só podem ser excluídos por decisão do Tribunal de Justiça, os praças são expulsos por determinação do Comando Geral após parecer do Conselho Disciplinar. Para o defensor público da Auditoria Militar, Tiago Belotti, as decisões do Conselho muitas vezes não respeitam o direito à ampla defesa e ao contraditório. As exclusões acabam se dando de um modo bastante acelerado, né? Em 2012 houve uma reforma da legislação do Conselho de Disciplina, do decreto, para reduzir o prazo. Hoje, em tese, pelo que está positivado, em 15 dias um conselho de disciplina tem que estar concluído. É impossível a gente fazer um processo que garanta para a defesa do contraditório no prazo de 15 dias, e isso gera exclusões absolutamente sumárias e com uma consequência bastante grave. A subjetividade das decisões também é questionada pelos representantes dos policiais. Segundo eles, em muitos casos, os agentes são absolvidos judicialmente e mesmo assim seguem expulsos da corporação. 71% de todos os policiais militares excluídos, eles ganharam no Conselho de Disciplina, onde era composto de 3 oficiais, ganharam no comandante de batalhão, que concordou com esse conselho, mas de uma maneira absurda, esdrúxula, inconcebível, o comandante-geral, que não acompanhou o devido processo legal, ele simplesmente discorda e exclui esse policial militar, dizendo que está cortando na carne. Para o representante da OAB e delegado aposentado da Polícia Civil, Marcos Neves, muitas das irregularidades cometidas por policiais militares estão relacionadas aos riscos a que são expostos e também à falta de estrutura. Na realidade que nós vivemos hoje no Rio de Janeiro, o confronto com criminosos se torna inevitável. E esse confronto, eventualmente, causa risco para os policiais que estão operacionalizando o sistema de segurança pública. E, eventualmente, cometem erros que são inerentes a qualquer atividade, e esses erros têm que ser administrados pelo poder público, pelos órgãos correcionais, contextualizando esses erros. Esse contexto de operacionalidade do sistema, de trabalho mais efetivo na repressão à criminalidade, coloca o policial militar e o policial civil em risco e à mercê de uma atividade correcional que pode causar um dano, um prejuízo à sua vida, ao exercício da sua função. O presidente da comissão reforçou que o objetivo dos deputados não é livrar os policiais de punições referentes a ilegalidades que tenham cometido, mas evitar excessos da corregedoria e garantir que os agentes sejam julgados de acordo com a lei. Tem casos que o policial é absolvido no conselho, é absolvido no judiciário, por inexistência do fato, por exemplo, o fato não existiu e mesmo assim ele é expulso. Essas expulsões em que os policiais são absolvidos em todos os lugares e que o comando fala, não, mas esse eu vou expulsar, mas por quê? Não preciso justificar. Esses casos é que nós estamos pedindo uma nova avaliação do regulamento para que isso não seja decidido sem uma avaliação de um conselho, ou seja, a gente quer evitar abuso. Empreender para crescer e estimular o crescimento da economia para quem vive em favelas e na periferia. 40% daqueles que estão nessas áreas querem a oportunidade de um negócio. Os dados foram divulgados em audiência pública da Comissão de Economia na Casa da Voz, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, os empreendimentos nas favelas têm impacto direto na economia nacional. 12 bilhões e 300 milhões de reais são movimentados por ano pelos moradores das comunidades. Segundo o Sebrae RJ, 5 mil negócios foram formalizados nessa área. Mas não é fácil empreender,
porque a burocracia atrapalha. A burocracia é muito grande em todos os lugares e nas favelas e comunidades periferias tem um adendo maior, porque primeiro tem uma falta de acesso à informação. Muitos empreendedores que dão ali realmente a cara a tapa, que vem trabalhando muito forte, não têm acesso a informações básicas de como que empreender, de certa forma, economia financeira, educação financeira, não tem tanto acesso a crédito, o que é um grande contrassenso quando os empreendedores que estão gerando ali aqueles poucos empregos, mas alguns empregos, ou estão tentando fazer o seu negócio rodar, o acesso a crédito é muito mais difícil. Então não ter muito esse acompanhamento faz com que a vida seja muito mais difícil, a burocracia maior ainda. O potencial nessa área é grande, principalmente para a criação de empregos. A importância de investimento em empreendedorismo em território de favela, ele é ad eterno. É o que transforma, é o que mantém nas lacunas das muitas ausências de políticas públicas. Nesse momento, no momento mais contemporâneo em que a gente está, o programa de empreendedorismo ele vai resolver uma série de problemas que só tem se agravado. Um deles é a geração de emprego. A pesquisa do Sebrae RJ mostra que 1 em cada 4 moradores quer ter o próprio negócio. Favelas do Complexo do Alemão, Maré, Rocinha e Cidade de Deus têm o potencial para a geração de renda e criação de empregos. Mas é preciso a orientação contábil e informações sobre gestão para o negócio dar certo. Em 10 anos, mais do que triplicou o número de empreendedores no Brasil. Os jovens entre 25 e 34 anos lideram um grupo que, nesse período, criou novos negócios. O turismo é uma área a ser explorada. A minha agência nasce de um projeto que é de fortalecer o turismo dentro das regiões de periferias e favelas, onde isso tem funcionado muito bem. A gente consegue alcançar grandes números e também mostra para a mulher preta, favelada, dos moradores de periferia, a importância do empreendedorismo hoje dentro dessas áreas. Nessa audiência ficou marcada uma nova reunião a ser realizada em 60 dias. Será distribuído um pacote de medidas para a redução da burocracia para empreendedores e uma parceria deverá ser firmada junto à SEDUC, a Secretaria Estadual de Educação, para a criação de uma escola piloto em favelas, com indicação legislativa para a formação de negócios na área. Ficou muito claro que as pessoas elas querem mais cursos, elas querem mais oportunidades, elas querem acesso a crédito e pagarem por isso. Isso movimenta direto. A gente está falando de bilhões de reais que são movimentados nas nossas favelas, nas nossas comunidades. Então tem um aspecto direto e esses encaminhamentos foram feitos em conjunto com a Comissão de Economia, presente lá nessa audiência pública, e a gente vai dar sequência aí nesses próximos meses. O Estado perde por ano 10 bilhões de reais com sonegação de impostos no setor de combustível. Os dados foram confirmados durante a audiência conjunta da Frente Parlamentar de Roubo de Cargas com a Comissão Especial de Segurança Pública e Defesa Social da Alerj. O roubo de cargas de combustíveis e de dutos que desaguam nas refinarias clandestinas do Rio de Janeiro, além da elevada taxa de tributação, são as principais dificuldades enfrentadas pelos empresários do setor. Segundo o diretor de Planejamento Estratégico da Associação Nacional da Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes, o prejuízo afeta diretamente o consumidor. A margem de combustível são valores ínfimos perto do tributo. E no fim dessa história toda, quem está pagando a conta? O consumidor. Eu, você que tem carro. Direta ou indiretamente, são o consumidor que está pagando a conta. Por um mau produto, por estar sendo roubado na bomba, né, por não estar recebendo o tributo de volta. E aí vai. Ele disse ainda que o maior problema está na receptação, ou seja, em quem compra esses produtos ilegais. O grande dilema é quem compra. Então, essas organizações, esses grupos, eles estão crescendo, e aí o que ele praticava de uma irregularidade aqui, ele pratica no resto. E alguns não vendem, e às vezes até o que acontece? Ele começa a perder, ele não tem rentabilidade, ele não tem lucratividade, ele acaba aí caindo na tentação
né, de praticar a irregularidade também. O Rio de Janeiro é o segundo estado do país com perfurações ilegais de dutos de combustíveis. De acordo com pesquisa realizada pela Petrobras, entre 2011 e abril deste ano, foram encontradas ao todo 222 derivações clandestinas, sendo 187 localizadas somente na Baixada Fluminense, nos municípios de Caxias, Nova Iguaçu e Magé. Para o delegado titular de defesa dos serviços delegados, a falta de equipamento dificulta a ação da polícia. Uma das nossas grandes dificuldades é a nossa falta de recursos, de equipamentos, né, que nos dê condições para tirar, né, dados às vezes e como foi mencionado ali, já existem equipamentos que nos permitem detectar, né, com sobrevoo situações que estejam acontecendo, tecnologias já bastante avançadas. Nós precisamos caminhar nesse sentido. Precisamos de tecnologias mais avançadas para fazer frente a essa modalidade criminosa que tanto prejuízo traz para a nação e para a sociedade de um modo geral. O deputado Chicão Bulhões, vice-presidente da Comissão Especial de Segurança Pública, disse que o grupo tem acompanhado o projeto apresentado pela Secretaria de Fazenda sobre a criação de barreiras fiscais. Foi falado muito aqui sobre a necessidade de integração, convênios, não só do Estado, das entidades do Estado, mas também de municípios. Um dos projetos que a gente acompanha do secretário da Fazenda, da Secretaria, é a instituição de barreiras fiscais, em que você pode ter acesso a imagens em todo o Estado do Rio de Janeiro. É um dos projetos que está sendo levado adiante, a gente gostaria muito que fosse implementado e a gente acha que uma forma de conseguir viabilizar isso, né, sem ter que dispor de muitos recursos que o Rio hoje não tem, é fazendo convênios entre as entidades. E também facilitar, dar uma força política para que a gente possa facilitar o redirecionamento desses produtos que hoje estão parados e precisam ser, redirecionados. A Frente Parlamentar de Roubo de Cargas, presidida pela deputada Marta Rocha, apresentou um projeto de lei que aumenta as penas administrativas para quem compra estes produtos desviados. A Assembleia Legislativa não pode intervir no conceito do direito penal, da tipificação do crime, do aumento da pena restritiva de liberdade, mas ela pode estabelecer penas administrativas, como perda de alvará, como multas, para atingir exatamente aquele que distribui o produto roubado. Então, esse projeto já foi apresentado pela Frente Parlamentar e é uma iniciativa nossa no sentido de contribuir para o enfrentamento desse crime. A Alerj instalou nesta quinta-feira uma comissão especial que pretende ajudar no desenvolvimento dos 12 municípios que integram a região Médio Paraíba. Impulsionar a geração de emprego e renda são os principais objetivos do deputado Marcelo Cabeleireiro, eleito presidente da comissão. A intenção é fazer um levantamento junto com as entidades, com o Firjan, com a CIAP, com o CDL, enfim, levantar todo o procedimento que a gente tem que fazer para melhorar aquela região, no tocante à receita e no tocante à geração de emprego. Foi instalada também uma CPI que vai investigar possíveis irregularidades nas medições dos hidrômetros das concessionárias de água do Estado. O deputado Jorge Felipe Neto vai presidir os trabalhos desta comissão. A gente vem recebendo ao longo do mandato passado e inicialmente nesse, uma série de irregularidades de cobrança nas contas, troca de hidrômetros fora do prazo, contas que exacerbam a série histórica daquele consumidor em 100%, 200%. Então, tudo isso vai ser objeto dessa CPI, fora o que os deputados desejarem mais colocar. Escolas públicas e privadas podem ser obrigadas a realizar pelo menos 2 reuniões pedagógicas por semestre com os pais ou responsáveis dos alunos. Acompanhe as votações no plenário com a repórter Natália Alves. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do ex-deputado doutor José Luiz Nance, que cria um programa de mediação de conflito nas escolas. O objetivo é tentar resolver os problemas de forma pacífica. O projeto recebeu 7 emendas e retornou às comissões. Já o ex-deputado Paulo Ramos quer permitir que o Estado faça parcerias para a reforma e recuperação do Campo Grande Futebol Clube. A proposta aprovada retorna a pauta para mais uma votação. 10% dos imóveis construídos pelos programas habitacionais do Estado podem ser reservados a pessoas com deficiência.
O texto dos ex-deputados Xandrinho e Domingos Brazão recebeu 7 emendas e volta a ser analisado pelas comissões técnicas. A deputada Marta Rocha quer garantir aos pais e responsáveis o direito de participar do processo pedagógico. O texto define a obrigatoriedade da realização de 2 reuniões pedagógicas por semestre. O projeto aprovado retorna a pauta para mais uma votação. Escolas públicas podem passar a ter um projeto de turismo pedagógico. A ideia é possibilitar aos alunos acesso ao acervo artístico e cultural do Estado e despertar o interesse pela preservação e valorização do patrimônio. A matéria do deputado Elbert Rezende recebeu 5 emendas. Levar os alunos da rede estadual de ensino para conhecer as áreas culturais, artísticas e turísticas da nossa cidade, para que as pessoas possam cada vez mais, conhecendo, valorizar. Como é feito aqui na LERJ, muito bem feito, nós temos aqui no Palácio Tiradentes uma visita guiada, onde os visitantes conseguem ver toda a riqueza das paredes, da estrutura e ouvir um pouco da nossa história. Então é conhecendo que a gente passa a respeitar e valorizar cada vez mais. O Jornal da LERJ fica por aqui, você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma ótima noite para você.